cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de hoje, continuando o nosso estudo do capítulo 10 hoje, tá? Nós vamos hoje finalizar, na verdade, o capítulo 10, hoje vamos dar início ao versículo 45, salvo engano. Hoje nós vamos entrar no capítulo 10, versículo 45, e vamos, na verdade, não vamos finalizar hoje, tá? Hoje nós vamos fazer, a próxima aula a gente finaliza o capítulo 10, aí a gente vai vir para a aula ao vivo, e aí a gente finaliza realmente o capítulo 10, com os nossos resumos, com aquele encontro que nós fazemos. Aproveitando que eu estou falando sobre isso, queria mais uma vez agradecer a todos vocês, né, que estão deixando os seus comentários nas aulas. São esses comentários, para quem não sabe, que dá os subsídios para que nós possamos fazer a aula ao vivo. Então, explicando, são 3 aulas gravadas e uma aula ao vivo, tá bom? Essas aulas, como a de hoje, são gravadas. Eu peço a todos que deixem os comentários, o que vocês acharam da passagem, a sua percepção, mesmo que seja diferente da minha. Por quê? Porque chega lá no dia ao vivo, nós vamos trocar essa experiência, nós vamos chegar num consenso, junto no chat, lendo os comentários de vocês, e assim a gente acaba engrandecendo, crescendo todo mundo junto. Tudo bem? Dito isso, queria também pedir para que vocês possam curtir os nossos vídeos. Eu não estou falando das minhas aulas, não. Estou falando dos vídeos do canal. Por quê? Quando nós curtimos esses vídeos, o YouTube entende que esse assunto ele é relevante, que existe uma relevância. E quando as pessoas começarem a buscar esses assuntos, o YouTube leva até eles, isso ajuda a promover a mensagem de Jesus, ajuda a promover o canal, e assim nós fazemos a nossa parte. Tudo bem? Bom, dito esses esclarecimentos iniciais, vamos dar início ao nosso estudo, e eu começo sempre, vocês sabem, com uma prece, né? E eu vou começar com uma prece colocando o nosso Mestre Jesus aqui em primeiro plano. Primeiro aqui, deixa eu tirar essa telinha azul. Prefiro sem ela. Peraí. Pronto. E vamos fazer uma prece nesse momento, para que a gente possa se sintonizar com a espiritualidade amiga, que nós todos possamos realmente levar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, aí de braços abertos, agradecendo. Tenho certeza que todos aí estão cansados, trabalharam, os que não trabalham também tiveram as suas atividades, hoje é tarde da noite, né? Poderíamos estar fazendo qualquer outra coisa, mas nós estamos aqui, estudando, aprendendo, tentando crescer, tentando evoluir. Então, temos que ser grato a Deus por essa oportunidade, pelo nosso esforço, e que nós possamos realmente engrandecer, crescer com esses estudos, né? Que possamos, a cada dia, dar um passo a mais em sua direção. Agradecemos, então, Pai querido, todo o amor, todo o carinho, toda a atenção que nos é dispensada, pedindo
ainda nesse momento pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que tanto precisam de apoio, de carinho, de prece, apoio material, sim, mas que nós possamos também emanar bons pensamentos, bons sentimentos, boas vibrações para que eles possam se soerguer dessa dificuldade. Tenho certeza que em breve todos estarão bem. Fique conosco, Pai querido, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja então, meus amigos. Então vamos ao início, né, ao nosso estudo de hoje. Eu vou aqui compartilhar com vocês o nosso slide da aula, tá bem? Então, vamos lá. Vamos lá. Nós estamos estudando hoje o nosso estudo, na verdade, não é o estudo 37, tá? É o estudo 38. E como quem sabe faz ao vivo, eu vou agora, nesse exato momento, já tirar aqui, já vou corrigir para compartilhar certo isso aqui. Pronto. Eu vou compartilhar certo isso aqui, para que a gente não fique com mensagem errada, né? Vamos lá. Aqui. Só um pouquinho, pessoal. Já estamos colocando aqui na tela para que a gente possa continuar já da forma correta, tá bem? Vamos lá. Pronto, agora vai. Bom, como eu estava dizendo, hoje é o nosso estudo 38, né? E nós vamos avançando hoje no capítulo 10, versículo 45, que diz o seguinte para todos nós: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Essa passagem ela tem uma representatividade muito grande, né? Porque ela fala de Jesus, mas ela dá o recado. Ela dá o recado para todos nós, né, que viemos ao mundo. Ele, todos nós sabemos, foi o nosso grande exemplo. Então, tudo que ele fazia servia como demonstração daquilo que nós precisávamos fazer para sermos felizes, não é? Então, servir é um deles. Então, essa passagem de Marcos é uma declaração de Jesus que resume, em outras palavras, sua missão e atitude em relação ao seu ministério, ao seu sacrifício aqui na Terra, né? Então, a gente pode interpretar essa passagem, analisar alguns pontos chaves aí. Por exemplo, quando ele fala o Filho do Homem, né? É um título que foi dado a Jesus, né? Frequentemente dado a Jesus, e que serve para se referir, ele mesmo, né? Usava para se referir a si mesmo, né? Então, na tradição judaica, e o que a gente pode entender na pesquisa que fizemos, é uma expressão que pode significar simplesmente um ser humano, ou que pode ter conotações messiânicas, né, religiosas, como é o caso do livro de Daniel, né, onde o Filho do Homem é uma figura celestial, uma figura pura, né, uma autoridade divina. E aí, quando ele fala aqui nessa parte aqui, não veio para ser servido, mas para servir, que esse é o ponto-chave dessa passagem, e Jesus contrasta aqui o seu propósito com o dos líderes tradicionais, né? Os poderosos da sua época, né? Então, que esperavam, de alguma sorte, serem servidos, serem honrados, serem respeitados, serem reconhecidos. Jesus, por outro lado, ele trouxe a humildade, né? aquela humildade sublime, simples, né? E estava sempre à disposição para servir os outros, né? Então, isso implica uma inversão, né, dos valores típicos da época, né, daquela sociedade, onde o líder se coloca numa condição de servo e não de ser servido, né? Então, o contexto desse versículo, a gente pode perceber quando ele diz assim: pois o Filho do Homem não veio ser servido, mas para servir e dar sua vida a um resgate por muitos. Essa é a continuação desse versículo, né? Então, isso dá mais ênfase ainda ao sacrifício
que Jesus fez por todos nós, não é? Então, a gente tem que ter isso em mente, né? Onde, em todo momento, ele apenas nos serve. Serve de exemplo, serve aos necessitados, né? E oferece sua própria vida, né? Sua própria vida para salvar a humanidade. Então, em uma aplicação prática disso aí tudo, essa passagem ela serve de modelo do comportamento que os seguidores de Jesus têm que ter, né? Porque ela sugere que a verdadeira liderança, aquela que realmente é sincera, verdadeira, a sua grandeza está no serviço altruísta aos outros, né? O conceito servir trazido nessa passagem é aos outros como expressão de amor, né? Como expressão de devotação a Deus, né? Devoção a Deus. Então isso é o ponto central nesse sentido dessa passagem para o cristianismo, né? Então, resumindo, né, Marcos 45, esse que nós estamos estudando agora, ele destaca a humildade, né, e o serviço incondicional àqueles mais necessitados, né, como uma característica essencial, fundamental no ministério de Jesus e um modelo, né, a ser seguido por todos os seus discípulos e por todos nós, né, que somos cristãos, né? Então, Jesus, na verdade, ele redefiniu o conceito de liderança, como nós dissemos há pouco, mostrando que a verdadeira grandeza está em servir aos outros e não em ser servido. Tudo bem? E Emmanuel, ele nos trouxe um texto que tem relação direta com isso, não podia ser diferente, né? Que diz o seguinte: quem serve, prossegue. Quem serve, prossegue. Então, antes da gente começar, eu vou ler, né, todos os slides, como eu sempre faço, né? Mas antes da gente começar a decifrar esse texto, né, como um todo, vamos refletir logo sobre esse cabeçalho, né? Quem serve, prossegue. O que o Emmanuel quis dizer com isso? Mentalizem vocês aí, cada um de vocês mentalizem o que Emmanuel quis nos dizer quando ele falou quem serve, prossegue. Pense aí, e aí eu vou ler o texto. No final nós vamos conversar sobre isso e vamos ver se a gente teve o mesmo entendimento. Tudo bem? Então vamos lá. Quem serve, prossegue. A natureza, em toda parte, é um laboratório divino que elege o espírito de serviço por processo normal de evolução. Os olhos atilados observam a cooperação e o auxílio nas mais comezinhas manifestações dos reinos inferiores. A cova serve a semente. A semente enriquecerá o homem. O vento ajuda as flores, perturbando-lhes os princípios de vida. As flores produzirão frutos abençoados. Os rios confiam-se ao mar. O mar faz a nuvem fecundante. Por manter a vida humana no estágio em que se encontra, milhares de animais morrem na terra, de hora em hora, dando carne e sangue a benefício dos homens. Infere-se de semelhante luta que o serviço é o preço da caminhada libertadora ou santificante. A pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride. Olha só. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride, prossegue, né? O texto diz, né? O útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesmo na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, a segunda desenvolve-se. Olha só, a pessoa que se habitua a ser invariavelmente servida em todas as situações não sabe agir sozinha em situação alguma. A criatura que serve pelo prazer de ser útil progride sempre e encontra 1000 recursos dentro de si mesma na solução de todos os problemas. A primeira cristaliza-se, estaciona, endurece-se, a segunda desenvolve-se. Quem reclama excessivamente dos outros por não estimar a movimentação própria da satisfação de necessidades comuns, acaba por escravizar-se aos servidores, estragando o dia quando não encontra alguém que lhe ponha à mesa. Quem aprende a servir, contudo, sabe reduzir todos os embaraços da senda, descobrindo trilhos novos.
Aprendiz do Evangelho que não improvisa a alegria de auxiliar os semelhantes permanece muito longe do verdadeiro discipulado, porquanto companheiro fiel da Boa Nova está informado de que Jesus veio para servir e desvela-se a benefício de todos, além até o fim da luta. Se há mais alegria em dar que em receber, há mais felicidade em servir que em ser servido. Quem serve, prossegue. Então aí a gente finaliza já entendendo exatamente o que o Emmanuel quis nos dizer quando falou quem serve, prossegue. E aí nós vamos agora voltar, né? Eu vou deixar de compartilhar aqui rapidamente, só para poder voltar lá os slides, e vou falar um pouquinho de cada um deles, para que a gente possa chegar no entendimento, tá bom? E aí, se vocês divergirem daquilo que eu estou falando, fiquem à vontade para vocês poderem deixar as percepções de vocês. Como eu disse, isso vai ser utilizado na aula ao vivo, tá bom? Vamos lá. Logo nesse primeiro slide aí, nós vamos ver esses dois parágrafos, né? E esses dois primeiros parágrafos parecem, não, enfatizam, na verdade, a importância do serviço e da cooperação como princípios fundamentais, né? Da evolução e do funcionamento da natureza, né? Vamos analisar aí cada um deles, principalmente quando ele fala assim, quem serve, prossegue, que é o cabeçalho. Ele está dizendo o quê? Esse título ele está sugerindo que aqueles que se dedicam, né? Que se dedicam ao... deixa eu botar aqui para vocês. Aqueles que se dedicam, suas vidas a serviço, né, e a ajuda aos outros, continuam sempre a avançar um passo a cada dia nesse caminho, nessa senda espiritual, nesse caminho pessoal. Então, servir, do ponto de vista desse texto, dessa mensagem, é visto como uma ação que leva as pessoas, né, a quem o faz, ao progresso, tá bom? Isso de forma bem objetiva. E a gente vai encontrando no texto, logo nesse primeiro parágrafo, né, onde ele fala assim, ele compara, né, a natureza a um laboratório divino, né, onde o serviço é um elemento essencial, né, um elemento fundamental, inerente ao processo de evolução. Em outras palavras, o ato de servir, segundo o texto, e ao meu sentir, é fundamental, é natural para o desenvolvimento, para o crescimento humano. Não apenas humano, né? Mas de todos os seres vivos. Por que quando eu falo de todos os seres vivos? Porque esse serviço, ele é visto como um princípio universal, né? Que guia a evolução. Veja que ele fala dos animais que acabam servindo a todos nós, né? Então, ele fala aqui, os olhos atilados, refere-se a observadores atentos ou perspicazes que reconhecem, de alguma sorte, a cooperação e o auxílio mesmo das formas mais simples da vida. Aí ele fala, os reinos inferiores, né, com plantas, insetos e outros animais, estão sempre nos servir. Então, a cooperação, o auxílio são, portanto, nesse texto aqui, vistos como princípios fundamentais que permeiam toda a vida, né, e que são evidentes até nas formas mais básicas da existência, né? Quem tem sensibilidade vai conseguir perceber, tá? Então, em conjunto, assim, em regra geral, o que esses dois parágrafos estão nos dizer, eles estão transmitindo a ideia de que o serviço e a cooperação são elementos essenciais e a natureza da vida e da evolução, a evolução, na verdade, né? Eles são fundamentais, né, para que a vida e a natureza possam, de alguma sorte, seguir o seu rumo, né? Então, a natureza, como um reflexo do divino, vamos dizer assim, funciona com base nesses princípios. Nós todos sabemos. Então, quem pratica o ato de servir, seja ele humano ou qualquer outra forma de vida, né, está em harmonia com esse princípio, né, com esse processo evolutivo e natural, né, que continua sempre a avançar em todos nós, né? Então, esse conceito ele pode ser aplicado tanto
ao desenvolvimento espiritual, que é o que nós estamos aqui falando, quanto ao progresso pessoal, ao progresso comunitário, à sociedade como um todo, né? Enfatizando que o serviço aos outros é um caminho para o crescimento, para a evolução contínua. Nós temos visto muito isso, né? Nesse momento pelo qual, esse contemporâneo que nós estamos vivendo hoje, com nossos irmãos do Rio Grande do Sul, tantas pessoas servindo, né? Não só do ponto de vista material, com as doações, mas pessoas voluntárias que estão lá realmente, às vezes, se sacrificando, colocando sua vida em risco, sujeito a todo tipo de intempéries, doenças que podem ser tidas, mas estão lá servindo, ajudando, auxiliando, né? Então, essa visão, ela está em perfeita sintonia, né, com os ensinamentos espirituais e que valorizam, né, esse altruísmo, né, a ajuda mútua que nós estamos falando aqui, essa cooperação como forma de alcançar um progresso significativo, né, sustentável, fortalecido, né, perene em qualquer aspecto da nossa vida. Tá certo, meus amigos? Vamos lá, continuando então. Já aqui, nesse segundo slide, a gente vai ver que quando ele fala cova ou o solo, acolhe a semente, permitindo que ela germine e cresça. Ou seja, em troca, a planta que nasce, né, a planta que germina, que produz alimentos, fibras ou qualquer outro recurso que beneficie um homem. Então, essa frase ela ilustra muito claramente a reciprocidade, né, e a interdependência que existe entre a natureza, entre os elementos naturais e os seres humanos, né? Então, o ato de servir está bem claro, né? Ele é fundamental num ciclo da vida, né? Nessa vida de prosperidade que todos nós, esse círculo vicioso que nós todos pertencemos, né? Então, o vento, ele continua, ele poliniza as flores, transferindo pólen para uma planta, para outra planta, né? De uma planta para uma outra planta, né? O que é, de certa forma, essencial para que possa haver a reprodução dessas espécies, né? Então, esse processo ele acaba resultando na produção de frutos, que são vitais para a alimentação e a perpetuação de espécies vegetais que nós conhecemos hoje. Novamente, nós estamos vendo o tema do serviço, onde o vento acaba, de alguma sorte, desempenhando esse papel crucial, né, na continuidade, na prosperidade da vida. Então, a gente consegue perceber que na vida tudo é servir. Ele fala dos rios, né? Os rios fluem para o mar, né, entregando suas águas. É um ciclo contínuo, né? A água do mar ela evapora, e o que acontece? Formam nuvens que depois trazem chuva para a terra, né? Nutrindo novamente os rios e a vida terrestre, fazendo com que as coisas comecem a caminhar novamente. Então, esse ciclo hidráulico, vamos dizer assim, de água, né, exemplifica a confiança também, e a independência entre diferentes elementos naturais, né, podendo perceber que existe uma complexidade, uma confiança dos rios no mar, né, que acaba resultando nessa fecundidade, nessa renovação de vida constante através da chuva, né? Então, em linhas gerais, aqui esse parágrafo que é muito interessante, né? A gente vai perceber que o texto como um todo, ele vai transmitir a mensagem de que a verdadeira evolução, o verdadeiro crescimento espiritual vem do serviço aos outros, feito de maneira tranquila, despretensiosa, né? Feita com prazer. Então, aqueles que dependem exclusivamente dos outros para serem servidos se tornam pessoas estagnadas, né? Inflexíveis, enquanto que aqueles que encontram, de alguma forma, alegria em poder ajudar, em auxiliar, em servir, ela se desenvolve continuamente, né? Então, essa filosofia altruísta, vamos dizer assim,
ela valoriza muito a cooperação, o serviço, como um caminho de vida plena, né? Ela rica, na verdade, de recursos internos, recursos adaptativos, né? Recursos que conseguem, de alguma sorte, encontrar o caminho da evolução, da felicidade, né? Vamos lá. Vamos continuar aqui, meus amigos. Esse terceiro slide, ele vai trazendo reflexões muito interessantes, continuando aquilo que nós estávamos falando, né? E ele acaba, num contexto geral, colocando o sacrifício nessa reflexão, né? Dizendo que ele é um elemento central da vida e da evolução. Então, ao compreender e aceitar isso, os seres humanos eles podem, de forma bem reflexiva, se mover em direção a uma existência mais elevada, uma existência mais santificada, porque esse ponto do sacrifício ele acaba dando um certo impulso ao servir, né? Então, esse sacrifício alinhado aos princípios universais de cooperação que nós acabamos de falar, de servir, acabam dando um impulso a mais, né? Então, essa mensagem, ela demonstra que através do serviço e do sacrifício, seja no âmbito natural ou humano, alcançaremos, de alguma forma, um progresso espiritual mais significativo. Então, ele está dando ênfase ao sacrifício pessoal que Jesus, inclusive, fez, né? Esse outro slide aqui, de forma bem sucinta, sendo objetivo, a gente vai encontrar uma clara menção, né, de que o serviço aos outros, quando feito de forma pura, verdadeira, com prazer, é um caminho para o crescimento pessoal. Isso nós já vimos. Ele está continuando aquilo que nós estudamos, né? A autossuficiência e a evolução espiritual. Ou seja, ele está dizendo que a gente acaba sendo independentes emocionalmente das pessoas quando nós conseguimos encontrar dentro de nós essa centelha de servir, de amar, né? Em contraste, ele fala que a dependência de ser servido, aquelas que são dependentes do que os outros os sirvam, impede as pessoas de se desenvolverem, de obter essa qualidade que nós acabamos de citar. Então, ao cultivarmos uma atitude de servir, de serviço às pessoas, não apenas beneficiamos os outros, mas, e principalmente, fortalecemos e progredimos a nossa própria jornada de vida. Interessante isso, né? Quando a gente pensa que nós estamos ajudando os outros, somos nós que estamos sendo os grandes beneficiados. E aí ele faz, a primeira cristaliza, a segunda desenvolve-se. Enquanto um é servido, ele estaciona, ele fica estagnado, enquanto o segundo, ele desenvolve, e isso não tem limite, porque o desenvolvimento não existe limite para nós. Nós somos seres nascidos para sermos perfeitos. E nós vamos aprender isso através do servir, aprender a servir constantemente. Já esse outro slide aqui, esse próximo slide, e aí nós já estamos caminhando quase para o final, né? Ele também traz uma conclusão bem interessante no seu contexto, né? Ele fala que a dependência excessiva às outras pessoas para satisfazer as nossas necessidades pessoais leva a frustrações e a falta de crescimento. E isso contrasta, né? Contrasta com o serviço, né, que nós acabamos de estudar, porque enquanto um fica à disposição para ajudar os outros e promover o bem-estar dos outros e é autossuficiente, é resiliente, a capacidade de descobrir novas oportunidades também está ligada a isso, né? A pessoa que busca servir está sempre em busca de novas soluções.
Então, aprender a servir, ao contrário daquele que é apenas servido, ser servido, é um caminho para a liberdade, é ser livre, né? É o desenvolvimento pessoal, é uma eficácia de vida diária. Então, essa filosofia, vamos dizer assim, valoriza a independência que nós adquirimos através do serviço, né? E da rejeição que nós vamos impor a sermos dependentes, né? A sermos estagnados, né? E também sermos frustrados em razão dessa situação. E aí, já nesse outro slide, nós vamos encontrar aqui várias menções interessantes, né? Mas a gente pode concluir aqui quando ele fala o verdadeiro discipulado, o aprendiz, né? No contexto do Evangelho, requer mais do que conhecimento teórico, né? Nós conhecemos muita teoria, né, religiosa. Mas, na verdade, o conhecimento apostólico, religioso, ele requer prática, requer constância, requer alegria no serviço aos outros, né? Então, inspirando-se no exemplo de Jesus, que serviu até o fim da sua vida, os seguidores do Evangelho são chamados todo instante a imitá-lo, né? Nessa dedicação, nesse compromisso. Então, o servir é, portanto, apresentado não apenas como na virtude, mas como uma exigência fundamental para todos aqueles que desejam seguir verdadeiramente os ensinamentos de Jesus. E aí, finalizando, né, esse último slide aqui, ele já arrebata, né, finaliza justamente com essa conclusão, né? Se verdadeiramente há mais alegria em dar do que receber, então servir aos outros deve ser visto como uma fonte maior de felicidade, de realização. Ao adotar uma atitude de serviço, seguindo o exemplo do nosso Mestre Jesus, as pessoas não apenas ajudam a melhorar a vida dos outros, mas também experimentam um profundo crescimento espiritual, pessoal, um bem-estar, uma conexão com o plano espiritual. Por isso que ele diz que quem serve, prossegue. E aí reflitam se foi isso que vocês pensaram, né? Então isso é um lembrete poderoso de que o caminho do serviço é um caminho de progresso contínuo e imparável, constante, porque nós somos feitos para sermos perfeitos, levando as nossas descobertas sempre a novas realizações. Tá certo, meus amigos? Então, esse era o estudo de hoje. Eu agradeço sempre, né, a atenção de vocês em estar aqui crescendo junto, né? Eu que sou entusiasta pelo estudo do Evangelho, da doutrina espírita, e que sei que a gente pode cada vez estudar mais. Fico muito feliz de poder estar dando uma pequena contribuição aqui e ter certeza que vocês estão juntos aí comigo nessa caminhada. Então, para finalizar, meus amigos, vamos fazer uma prece rápida, em razão do horário, pedindo apenas a Deus que continue nos fortalecendo, a nós, possamos adquirir a cada dia essa consciência do servir a todo momento, ainda que com uma prece, e pedir, mais uma vez, que uma chuva de bênçãos possa ter derramado ao sul do país nesse momento. Fique conosco, Pai querido, hoje e sempre, que assim seja. E até nosso próximo encontro, meus amigos. Um grande abraço e até mais. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.